Boa tarde a todas, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui nessa sexta-feira. É impressionante como o abismo que o Bolsonaro enfiou o Brasil parece não ter fundo. É impressionante. Agora há pouco acabou de pedir demissão, de confirmar a demissão, o ministro da Saúde, o Nelson Teich. É o segundo ministro da Saúde demitido em menos de um mês no governo Bolsonaro. No meio do enfrentamento da maior pandemia do século, que exige coordenação, que exige liderança, coordenação de esforços de estados, municípios, União, que exige planejamento, que deveria ser conduzido por um ministro da Saúde. Quer dizer, o cara, enfim, troca no meio da guerra, né? O cara troca dois comandantes do nada. É impressionante. É impressionante. E aqui não é uma questão da gente julgar até o caráter, o trabalho do Mandetta e do Teich. Né? O Teich, vamos combinar, aceitou assumir o Ministério da Saúde em condições, já sabendo a fritura que o Mandetta tinha sofrido e qual é a postura do Bolsonaro, né? Qual é o autoritarismo do Bolsonaro. Ele não pode se dizer surpreendido. O próprio Mandetta também deixou de formular uma estratégia, deixou de fazer o planejamento, nunca foi alguém ligado ao SUS, sempre foi ligado aos planos de saúde privados. A questão não é nem essa. A questão é que parece que o problema não está nos ministros. Porque se você tem um presidente da República que no meio da pandemia só cria confusão com o governador, ontem ele falou em guerra contra os governadores, confusão com os prefeitos, ele deveria liderar isso tudo. Se ele não consegue unir nem a equipe dele, ele demite o ministro da Saúde, que é quem deveria estar coordenando, planejando os esforços, que não deveria estar em debate de se é cloroquina, não é cloroquina. Gente, pelo amor de Deus, quem indica remédio é médico. Não é nem ministro da Saúde, nem presidente da República, muito menos miliciano. Quem indica remédio são os pesquisadores que vão definir quais são os efeitos colaterais, se é autorizado, se não é. Né? O debate do presidente da República se defender um determinado medicamento, a que nível nós chegamos? Deveria estar debatendo contratação emergencial de profissionais de saúde. Deveria estar debatendo formação emergencial de novos leitos de UTI nas grandes cidades brasileiras que já estão saturadas. Deveria estar debatendo a fila única do SUS com a requisição de leitos privados permitida pela Constituição, que nós entramos com uma ação no STF para poder tentar viabilizar no meio desse caos. Deveria estar debatendo a compra de testes para fazer testagem massiva da população brasileira para poder controlar os focos de contágio. O Brasil avança como um dos países de maior mortalidade pelo coronavírus, já é o sexto com maior número de mortos. E ao contrário do que o Bolsonaro falou, faça a comparação com milhões. Faça. Saiu a comparação, ele falou em relação à Argentina. A proporção de mortes por milhão de habitantes na Argentina é muito menor que a do Brasil, porque adotou postura não só pela questão da quarentena, do lockdown, mas que teve planejamento. Né? Como a Coreia do Sul teve, como a China teve, como Singapura teve. Todos os países que fizeram um planejamento integrado conseguiram combater e, de algum modo, limitar, né, o avanço da pandemia. Aqui, o presidente está preocupado em demitir 2 ministros no meio da crise, em brigar com o governador e prefeito e fazer politicagem no meio da crise. É escandaloso. É a vida de milhares de brasileiros que está em jogo. Né? Já passamos de 12 mil mortos. São 600, 700, 800 novos mortos todos os dias. Hospitais públicos, o SUS, as UTIs colapsando nas grandes cidades brasileiras. E o cara vai demitir o ministro porque o ministro não quis aceitar cloroquina. Olha o ponto que nós chegamos, olha o nível de responsabilidade. Quer dizer, olha, se sai 2 ministros em um mês, né, e o Brasil segue com um dos maiores níveis de mortalidade mundial, o problema não são os ministros. O problema é o presidente da República. Quem tem que ser demitido é o presidente, não são os ministros. Já passou da hora, aliás. Já passou da hora, né, de um processo de impeachment, né, contra o Bolsonaro. Rodrigo Maia foi ontem, né, sei lá eu, que tipo de conversa, de converscote que foi fazer lá no Palácio ontem com o Bolsonaro. Né, mas deveria estar discutindo isso, que não é possível.
Agora vai o quê? Vai esperar um terceiro? Ou vai botar agora o Osmar Terraplana, né? Que faz todos os absurdos do mundo, né? E aí, enfim, olha o ponto que nós chegamos. Olha o ponto que nós chegamos. Acabou de pedir demissão o Nelson Teich, porque, é claro, foi também humilhado, né? Aquela cena dele no Palácio Bolsonaro, fez decreto para reabrir academias. O cara foi informado pela imprensa. Então, o nível de descoordenação do governo. E aqui não é nem um debate, sabe, ideológico, é um debate de ter um mínimo de plano, de estratégia para enfrentar a pandemia, de seguir orientações básicas, né, dos epidemiologistas, dos infectologistas, das autoridades sanitárias. É isso que está em jogo nesse momento no Brasil. Então, nós estamos chegando, parece que a toda hora a gente acha que está chegando no fundo do poço, mas esse poço tem sempre um novo fundo. Né? O que mais pode acontecer na condução desastrosa, trágica, genocida do Bolsonaro em relação à pandemia da Covid-19 no Brasil. Então, olha, hoje mais um capítulo, Nelson Teich demitido, segundo ministro demitido em menos de um mês e demitido pelas piores razões. Né? Demitido porque você poderia discutir a demissão do Teich por não formular um plano integrado, por não adotar medidas mais contundentes, mas não, o Teich está sendo demitido porque não aceitou a cloroquina e as posições esdrúxulas, absurdas, anticientíficas do Bolsonaro. Então não tem outra saída para o Brasil, gente. A saída para o Brasil é demitir o presidente da República, que comete crimes de responsabilidade todo dia, que transforma isso aqui numa república do escárnio, que está brincando, jogando com a vida das pessoas. Não tem outro caminho. É fora Bolsonaro. Né? Vamos esperar o quê? Demitir mais 3 ministros nas próximas 3 semanas? Né? Ou botar o ministro que faça as insanidades, que esteja disposto, né, a fazer todo tipo de insanidade, né, e que coloque ainda mais a vida dos brasileiros em risco? Né? Não é possível. Já passou de todos os limites imagináveis. O Bolsonaro não vai parar se ele não for parado. O Bolsonaro não vai parar sozinho. Ele precisa ser parado, precisa ser bloqueado. Por isso, novamente colocamos aqui a necessidade. O Tribunal Superior Eleitoral tem que se colocar sobre fraudes eleitorais. O Supremo Tribunal Federal tem que liberar todas as gravações que comprovam os crimes de responsabilidade, tem que seguir o inquérito na Procuradoria-Geral contra ele, e a Câmara dos Deputados tem que abrir processo de impeachment. Não tem outro caminho. É isso aí.